Eu sou ex-aluna, né, da UFAL, de Palmeira dos Índios, me formei em 2014, né, e aí desde então já atuo na psicologia, mais especificamente na psicologia clínica e na reabilitação neuropsicológica, tendo atuado também no contexto aí do autismo. Desde quando me formei, eu sempre atuei no contexto infantil, né, infanto-juvenil, né, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso aí hoje. Eu espero que seja uma troca muito positiva, né. Eu vou trazer alguns conceitos, tá, baseados aí na Associação Brasileira de Pediatria, tá, vou falar muito sobre isso, meu embasamento, né, o meu local de fala é a análise do comportamento aplicada, e a neuropsicologia clínica, as neurociências e comportamentos. Eu preparei um material, tá? Mas vou tentar conversar, né? Como eu falei para vocês. O meu intuito é conversar com vocês. Se vocês tiverem perguntas, por favor, né? Deixem aí ou algum comentário e eu vou acompanhando aos pouquinhos. Vamos lá. Então, gente, o tema foi um desafio, assim, né? Como a exposição de crianças na internet pode afetar o desenvolvimento infantil. Então, eu vou tentar trazer algumas reflexões, alguns conceitos importantes que eu acho pertinente também falar sobre isso. E vamos lá, né? Eu já quero começar trazendo dados, porcentagens, tá bom, pessoal? Então, cerca de 23% das crianças iniciam a vida digital quando os pais postam exames de pré-natal na internet. Gente, isso é uma porcentagem imensa, né? A criança não nasceu ainda, mas a gente sabe dos efeitos de um perfil inofensivo, né, mas estou na minha terceira semana de gestação, estou no meu primeiro mês, e aí 23% de crianças já estão aí sendo expostas de alguma forma. 81% dessas crianças com menos de 2 anos já têm um tipo de perfil na internet, e é o que a gente comumente tem visto bastante, né, os mini bloggers, a gente tem visto bastante. 5% dos bebês até 2 anos têm perfil em rede social, seja Instagram, seja Facebook, Twitter. 7% dos bebês e crianças pequenas têm um endereço de e-mail criado pelos pais. E 70% disseram que o objetivo da exposição é compartilhar momentos com amigos e familiares. Então, sempre é com um objetivo positivo na cabeça de um genitor, de uma genitora, de um pai, de uma mãe, né? As intenções são as melhores possíveis, e aí a gente vai ver que nem sempre essas intenções são o que a criança necessita. Infelizmente, a gente tem modelos hoje, né, de pais que ainda fazem, né, ou emitem certos comportamentos, mas não pensam nas consequências daquele comportamento. E a própria análise do comportamento traz bastante isso, né? E aí, gente, o que é que eu quero trazer? Essa, na verdade, foi uma pesquisa feita com 2.000 mães em 7 países da Ásia, América e Oceania, com filhos entre 0 e 4 anos. Eu vou trazer um pouco do cenário brasileiro mais para frente, mas eu trouxe aqui de forma mais geral, tá? 69% das crianças usam primeiro um computador e somente depois desenvolvem atividades mais comuns, como amarrar cadarços, ou seja, as atividades de vida diária, né, tomar banho, habilidades de autocuidado, né, habilidades básicas que uma criança precisa desenvolver a partir das fases do desenvolvimento, elas não estão desenvolvendo, né, devido a esse conceito, né, que nós temos de crianças tecnológicas e era digital. 19% das crianças não apresentaram nenhum problema ao usar aplicativos de smartphones. Um quarto das crianças entrevistadas conseguia abrir um navegador de internet. Mais crianças sabem jogar um jogo de computador do que nadar ou andar de bicicleta, então aí envolve as AVDs e as AIVDs. Quando eu falo de AVDs, atividades de vida diária, tá? E as habilidades das crianças atuais diferem muito das dos adultos, crianças há 20 ou 30 anos. Então, hoje, realmente, a gente consegue ver uma diferença gigantesca e mais para frente vocês vão entender o porquê.
28% dos garotos e 29% das garotas sabem realizar uma chamada pelo celular, mas apenas 20% sabem discar o 911, no caso, os números de emergência e de urgência, né? E mães de 35 ou mais são melhores no ensino de atividades comuns aos seus filhos. 40% das crianças com mais de 35 anos, com mais de 35 anos, escrevem seu próprio nome, em comparação com 35% das crianças com mais de 34 anos ou mais jovens que ainda não escrevem. Então, isso aí são dados, tá? Reais de pesquisas. E aí, o que é que eu quero trazer para vocês, pessoal? Quais serão os termos mais usados nessa discussão de hoje? Então, vocês vão ver aí no meu slide, vocês vão ver eu falando muito em era digital, em nativos digitais, né? Nós, na verdade, eu digo nós, eu, Tiala, me incluindo. Nós somos nativos digitais, entendendo que a partir dos anos 90, todo mundo é nativo digital, tá? Quem nasceu antes dos anos 90 são imigrantes digitais. Não sei se tem imigrantes digitais aí. Deve ter, né? Então, vão ser termos que vocês vão ouvir bastante aí ou vão ver durante essa apresentação. E aí vem o slide, né, da inquietação. Não sei se vocês conhecem, não sei se alguém conhece aqui. Mas nós temos aí brinquedos de tudo quanto é tipo, né, pessoal? Não sei se é do tempo de vocês, mas eu confesso que é do meu, e por isso que eu trouxe, tá? E o auge de tudo isso, pessoal, é ver que tá aqui, né? O banco imobiliário. Tá aqui. E o auge disso é a gente ter o banco imobiliário com maquineta de cartão, hoje em dia. Você vê, né, como que existe uma linha, um processo histórico aí, em que hoje, um brinquedo que foi tão popular aí nos anos 90, anos 2000, teve que ser readaptado à realidade digital que nós estamos, né? Então, hoje o Banco Imobiliário aceita cartão de crédito, tá? A gente tem aí o personagem do Fofão, o Pula Macaco, o post da Hot Wheels, as máquinas registradoras, os bloquinhos, a Moranguinho, o Aquaplay. Então, brinquedos, gente, Batalha Naval, brinquedos que, assim, infelizmente, eu diria que 80% das crianças até 10 anos de idade, hoje, infelizmente, elas não conhecem. E isso, para mim, é revoltante. Tenho que dar o depoimento real, tá? E nós, né, estamos aí na era digital. Crianças e adolescentes fazem parte dessa geração, né? Então, a gente tem que entender, pessoal, que não tem condições de falar sobre o não uso de telas, não é? Isso é muito delicado, tá? Exatamente por quê? Porque essas crianças fazem parte dessa geração digital e usam os dispositivos eletrônicos, aplicativos, videogames e principalmente a internet cada vez mais cedo e em todos os lugares do mundo. Então, a preocupação, na verdade, é essa precocidade, né? Então, a gente tem hoje bebês com 5 meses, 6 meses, né? Ou usando seu dedinho lá. E é impossível eu não falar de comportamento, né? Sem citar um exemplo como esse, crianças pré-escolares, né? Uma criança de 6 meses reproduzindo um comportamento de um adulto. A gente sabe que o princípio básico de aprendizagem é a imitação. Então, é na imitação que a criança realmente vai conseguir desenvolver esses repertórios de comportamentos. E por que não ela olha a mãe e o pai usando aquele negocinho colorido e o dedinho que sobe e desce? Por que ela não vai fazer igual? Ela vai fazer igual. Então, a gente necessita entender que nós todos estamos em uma geração digital e essas crianças pré-escolares já estão nascendo aí com o dedinho apontado para as telas, né? Na primeira imagem, a gente vai ver que o videogame era o auge daquela época, nos anos 70, o Nintendo, enfim, era tudo que todo mundo queria. E hoje a gente tem aí os tablets, né?
ninguém nem se comunica mais, é todo mundo com um com tablet, cada um com seus tablets, e a cena mais comum que a gente tem visto é essa, né? Na verdade, se a gente for parar para observar, não houve tanta diferença, porque antigamente as pessoas, quem tinha acessibilidade, aí do ponto de vista também econômico, quem tinha essa acessibilidade, né, também vivia nessa vibe de uso constante do videogame, enfim. E hoje a gente sabe que muitas pessoas têm acesso a dispositivos eletrônicos e a internet também. Isso melhorou muito nos últimos, né, eu diria 15 anos para cá, a acessibilidade na internet no Brasil mudou muito, né? E aí, gente, o que é que eu trouxe, na verdade, 2 slides falando sobre os aspectos legais em relação a essas exposições de crianças nas redes. Então, na Constituição Federal, a gente vai ter aí o artigo 5º, inciso 10º, assegura a proteção à privacidade, e no artigo 227, a proteção integral da criança e do adolescente como prioridade absoluta de acordo com a Convenção dos Direitos da Criança, né? Então, na Assembleia Geral das Nações Unidas já se é discutido aí desde 1989 que a criança ela tem que ter proteção integral, né? O Estatuto da Criança, né, em 1990 já traz como crime a produção de fotos, imagens ou transmissão de conteúdos com cenas de sexo explícito ou pornografia. E isso aí foi alterado, né, em 2003, para incluir a ilicitude da conduta do âmbito da internet e tornar as penas mais graves. Então, esse outro dado também é importante. No ECA também, ele prevê que a inobservância às normas de prevenção aos direitos da criança importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos termos da lei. Bom, isso aí envolve, né, até quando a gente para pensar que hoje uma mãe, um pai acha muito mais simples deixar a criança tendo acesso a, né, a um tablet, a um smartphone, eles nem sonham que existe esse tipo de aspectos legais, né? E a recente Lei Geral de Proteção de Dados, em 2018, e aí já é mais recente, assegura que o tratamento dos dados pessoais de crianças e adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, no parágrafo 1º, com consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou responsável legal. E aí, mais na frente, eu vou falar o porquê que, na verdade, deve-se existir esse consentimento, mas o consentimento ele tem que vir até da própria criança. Uma simples postagem na rede social, né, de uma criança de 4, 5 anos, precisa passar pelo crivo dela própria. É importante que o pai, a mãe, ele tenha esse diálogo comunicativo e pergunte: olha, você gostou dessa foto? Eu posso postar? Tem que haver um diálogo com a criança, porque ela tem que entender a finalidade de tudo aquilo, tá? Então, também houve essa pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, CETIC Brasil, em 2018, a pesquisa intitulada TIC Kids Online, que trouxe aí uma amostra de 2.964 famílias com crianças entre 9 e 17 anos, aqui do Brasil, né? E aí, olhem, pessoal, a quantidade disso. 86% dessas crianças e adolescentes estão conectadas. Ou seja, é mais aí de 24 milhões de usuários na internet, né? Sendo 94% e 95% das regiões sul, sudeste e centro-oeste, e 75% das regiões de norte e nordeste. Então, a gente vai ter uma pequena variação aí, acredito eu também, em decorrência da acessibilidade, né? Este uso ocorre pelo telefone celular, né? 80% no sexo feminino, 75% no sexo masculino. Redes sociais, 75% do sexo feminino, 64% de sexo masculino. Fotos e vídeos, 53% em meninas, 44% em meninos. Jogos online, 39% em meninas, 71% em meninos. Jogos offline, 56% em meninas e 65% em meninos. Além de assistir vídeos, filmes e programas ou séries na internet, 83%. Tanto no sexo feminino como no sexo masculino.
A posse de perfil em redes sociais está referida em 82% no total, gente. Vocês têm noção do que é você ter 82% de crianças e adolescentes com perfil em uma rede social? Né? Eu confesso que eu sou do tempo do Mirk, e eu não sei se vocês são desse tempo. Mas, para mim é tudo muito novo, Instagram, Facebook e essas coisas todas, né? Mas para essas crianças faz parte ali do dia a dia delas, né? Então, por que isso acontece? Né? A gente atribui a ocorrência desse fenômeno, pessoal, em relação à própria acessibilidade desses equipamentos eletrônicos, né? Telefones, smartphones, notebooks, tablets. E aí a gente tem outro agravante, né? Esses computadores, eles são compartilhados pelos pais e por todos que, né, convivem com essa criança. Que aí, como eu falei para vocês lá atrás, né, todas essas pessoas são imigrantes digitais, elas nasceram antes aí dos anos 80, anos 90, desculpa. Então, como se não bastasse esse acesso em casa, a gente vai ter acesso nas creches, nas escolas, ou em qualquer lugar, né, como restaurante, como ponto de ônibus, carro, né, com um objetivo único, né, e inofensivo, entre aspas, de a criança fique quietinha. É muito mais, né? É muito mais cômodo pensar dessa forma, tá? E a isto a gente denomina distração passiva. Ou seja, a gente vai ter o resultado da pressão pelo consumismo, dos jogos e vídeos nas telas e publicidade das indústrias de entretenimento, que é muito diferente do brincar ativamente, sendo esse um direito universal e temporal de todas as crianças em fase do desenvolvimento cerebral e mental. Então, aquele intuito, né, de manter a criança entretida, na verdade, vai ser uma faca de dois gumes, porque a gente está retirando um direito universal a todas as crianças, que é de ter acesso a brinquedos, a socializar, a aprender coisas novas, e tudo isso não acontece de forma adequada quando a gente tem um ambiente virtual, tá? E a discussão, né, no próprio modelo de ensino que a gente vem tendo nesse momento em decorrência da pandemia, né? E aí a gente pode falar sobre isso no final, com certeza, porque é um debate muito produtivo. E aí, gente, quando a gente pensou nesse tema, né, quando vocês me trouxeram esse tema, eu não tinha como não pensar no próprio amiguinho Skinner, né? O comportamento é controlado pelas consequências que o homem tem do ambiente. E a gente não pode esquecer disso, né? Se você, como mãe, como pai, enfim, cuidador, se você não oferecer um determinado repertório para aquela criança, evidentemente ela não vai desenvolver aquilo. Bom, em tese, teria que ser simples, né? E aí Skinner trouxe muito bem esse conceito do quanto que o nosso comportamento ele é controlado por essas consequências e pelo ambiente que esse indivíduo ele está inserido. Então, não tem como a gente falar, né, de um possível adoecimento sem falar das bases, né, fisiológicas, biológicas, do próprio histórico daquele sujeito, sem pensar no ambiente que ele está inserido, tá? Então, vocês que já estudam análise do comportamento já devem ter ouvido falar bastante essa relação de contingências, né? E aí, pessoal, os primeiros 1000 anos de vida, eles são importantes para o desenvolvimento cerebral de qualquer criança, né? A gente vai ter aí, nesses primeiros, né, 1000 dias, um desenvolvimento cerebral, o que a gente chama não só nos 1000, tá? Mas eu vou colocar, eu nem calculei, mas enfim. A gente vai ter aí crianças até o seu 5º ano de vida, que a gente vai entender como pré-escolares, né? E o pico da aprendizagem, ela vai acontecer exatamente aí entre, né, os 2 e 5 anos de idade, que é onde a gente chama
né, o fenômeno da janela de oportunidades. Então, a partir do momento que uma criança apresenta qualquer tipo de atraso nessa fase, a gente vai, né, em busca da própria janela de oportunidades que nos traz aí essas possibilidades de desenvolvimento, não só neuronal, mas desenvolvimento a nível motor, a nível social, a nível comunicativo, a nível psicológico, comportamental. Então, percebendo qualquer tipo de alteração, a gente vai ter que aproveitar essa janela de oportunidades para dar aquele boom e conseguir fazer com que essa criança consiga se desenvolver ao máximo. Daí o conceito de intervenção precoce, trazido aí pela neuropsicologia também, tá? E aí eu não tenho como falar de pré-escolares, ou seja, crianças de 0 a mais ou menos 6 anos de idade, sem falar de neuroplasticidade, né? A neuroplasticidade é um conceito trazido também das neurociências, mais especificamente da neuropsicologia aplicada, que significa, né? A gente tanto pode falar de neuroplasticidade quanto plasticidade cerebral. Ela pode ser definida como uma mudança na estrutura, função do sistema nervoso, que ocorre durante toda a vida. Mas, Tiago, você acabou de dizer que não dá para falar de pré-escolar sem falar de neuroplasticidade, tá? Ocorre durante toda a vida, gente. Toda a vida a gente vai estar, o nosso cérebro, ele vai estar pronto para aprender um repertório, uma habilidade nova. Mas é isso que eu acabei de falar anteriormente. Principalmente nas primeiras fases do desenvolvimento infantil, é que vamos perceber significativos processos de aprendizagem, exatamente pelo um processo chamado polda sináptica, onde vai haver aí a polda de algumas sinapses na criação de outras, e aí essa criança vai conseguir aprender cada vez mais, tá? Exatamente nessa janela de oportunidades que eu citei para vocês anteriormente. E a imagem fala, né, como se o nosso cérebro ele fosse plástico. E a partir do momento que há estimulação neurocognitiva ou neuropsicológica de funções cognitivas, sendo de atenção, quando eu falar funções cognitivas, gente, eu estou remetendo aí a atenção, concentração, memória, planejamento, controle do impulso, estou falando desses repertórios, tá? Então, quando a gente tem a estimulação devida dessas, né, áreas do cérebro, a gente vai ter um processo de aprendizagem, ok? Bom, gente, e aí, quando eu falo de desenvolvimento infantil, eu não estou falando só do repertório de alimentação adequada dessa criança, né? Eu não estou falando só de circuitos sensoriais que são desenvolvidos, e aí, né? Toda criança pré-escolar, ela vai ter ela vai aprender a partir de circuitos sensoriais, né? Tá aí que eu trouxe o toque, de prazer, de apego, os estímulos do tato, com aconchego, holding, attachment, os estímulos visuais, de luz, de sons, os estímulos de olfato que modelam aí a arquitetura e a função dos ciclos neurobiológicos para a produção de neurotransmissores e conexões sinápticas. Então, toda criança, ela vai aprender por uma via dessas. Algumas vão, né, a gente pode até usar a gente como exemplo. Vocês, na verdade, qual que é a área sensorial que vocês têm um pouco mais aguçada? Será que vocês conseguem aprender muito mais visualmente? Vocês são visuais? Ou será que vocês aprendem muito mais em relação ao tato? Né? O estímulo sensorial tátil, ele tem muito mais eficácia? Ou o estímulo sensorial olfativo ou auditivo? Então, na primeira fase do desenvolvimento, a gente precisa desenvolver esses estímulos, a gente precisa dar esses estímulos para que a criança ela consiga ter essas entradas e consiga aprender na experiência, tá? Então, eu não vou falar só de desenvolvimento nutricional, tá? Eu não vou falar só disso. Eu vou falar, gente, do olhar e da presença da mãe, do pai, do cuidador,
que é imprescindível e é uma fonte natural dos estímulos e cuidados de apego. E tudo isso, pessoal, são elementos que não podem ser substituídos por telas e tecnologias. Então, as pessoas ainda têm uma dificuldade muito grande de entender esses aspectos, né? O cuidado, o olhar, a comunicação, né? O desenvolvimento de um repertório emocional. Isso, na verdade, a tela não possibilita. Os pais precisam ter essa sensibilidade de entender que essa fase do desenvolvimento, a primeira infância, ela é primordial no desenvolvimento da personalidade dessa criança, nos comportamentos, na conduta. E a tela não vai oferecer isso, né? A própria Sociedade Brasileira de Pediatria traz esses dados, tá? O desenvolvimento precoce da linguagem, né? E aí eu vou trazer um pouco do desenvolvimento cerebral. O desenvolvimento precoce da linguagem, das habilidades de comunicação, estão inteiramente ligadas com o desenvolvimento dessas habilidades cognitivas e sociais. A partir do momento que a gente também entende que a rotina do sono, né, a rotina de vida dessa criança, de sono e vigília, vai haver a produção dos hormônios necessários ao crescimento harmonioso corporal e mental. Então, quando vocês pensam nisso, né, quando a gente vê hoje o cenário, eu trago exatamente a minha vivência, tá, gente? Eu atendo hoje crianças, o meu público-alvo são crianças pré-escolares, atendo crianças e adolescentes até aí seus 17 anos, tá? Mas o meu público maior realmente são os pré-escolares. Quando a gente tem um sono comprometido, quando a gente tem uma criança que não tem uma alimentação saudável, a gente vai ter uma criança com desajuste. Não tem como a gente não fazer essas ligações, tá? Então, quando eu falo de sono, eu estou falando exatamente na produção de melatonina. Então, quanto mais a gente tem uma exposição de telas, e aí na tela a gente vai ter aí a luz azul, essa luz vai inibir a produção de melatonina. Então, não tem como a gente conceber uma criança que apresente, né, algum tipo de alteração de comportamento que não faça uso de telas. A primeira coisa que a gente tem que perguntar, eu sei que tem muitos estudantes de psicologia aqui, então a primeira coisa que a gente tem que conceber em uma entrevista de anamnese é exatamente isso, gente. A gente tem que investigar como que está o sono dessa criança, o que é que ela faz antes de dormir, quais são os rituais que acontecem, né? Aí muitas mães falam, mas eu não estou conseguindo colocar minha criança para dormir mais cedo. Que horas ele vai dormir? Não, geralmente meia-noite, 1 hora da manhã, e eu estou falando de uma criança de 3, 4 anos de idade, pessoal. Então, assim, isso é muito grave. As pessoas ainda não estão maduras para ter um bate-papo desse, e é dever do profissional da psicologia sensibilizar e falar abertamente sobre isso, tá? Bom, a gente vai ter aí as horas de sono, né? Em bebês de 0 a 2 meses, a gente vai ter aí quase 18 horas de sono, né? De 2 a 12 meses, ou seja, 1 ano de idade, 14 a 15 horas de sono, geralmente, em crianças, né? Com 1 ano e meio, tá? A 3 anos, a gente já vai regulando mais e vai diminuindo mais. Até que adolescentes, em média, dormem 9 horas e meia por dia e adultos, em média, de 7 a 9 horas por dia. Lembrando que isso vai da necessidade de cada pessoa, tá? Mas é importante a gente considerar também que existem pessoas que têm um rendimento maior, né? Noturno e tem um rendimento maior diurno. Cada um realmente vai ter. E não é só essa questão do comportamento, de ir lá e treinar, né? Na verdade, modelar o seu próprio comportamento. Eu vou me acostumar a dormir cedo. Tudo bem, a gente pode até conseguir fazer isso. Mas cada um vai ter um ritmo diferente, tá? É importante considerar essa particularidade também. Bom, e aí, antes de dormir, como eu falei para vocês, a gente vai ter o brilho dessas telas, o bloqueio da melatonina e a dificuldade para dormir.
né? E aí, consequentemente, a gente não vai ter uma boa qualidade de sono e a gente vai ter um aumento de pesadelos e terrores noturnos. Isso aí, por incrível que pareça, é uma das maiores queixas que eu recebo hoje no consultório. Crianças que têm muito terror noturno, que têm muita dificuldade para dormir, tá? Ao acordar, a gente vai ter uma sonolência, né? A gente vai ter um desempenho baixíssimo no que se refere à memória e concentração durante uma atividade que requer ali, né, um funcionamento maior de atenção e de concentração, e, consequentemente, a gente vai ter a diminuição do rendimento escolar. E aí a gente vai ter a famosa patologização da criança, né? Esse menino deve estar com TDAH. Esse menino deve estar com hiperatividade, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado, gente, quando a gente associa, né, essas mudanças, essa falta de organização na rotina de uma criança, porque ela vai apresentar sinais de hiperatividade, ela vai apresentar sinais de desatenção, mas, ó, é em função do quê? Vamos lá, vamos voltar à análise do comportamento aplicada. O comportamento, ele aparece em função de alguma coisa. Em função do quê? É em função exatamente, né, da privação do sono, da má qualidade do sono. Então, não tem como eu fazer uma avaliação de uma criança sem entender como é o funcionamento dela. Porque a primeira coisa realmente que qualquer pessoa vai levantar é TDAH. Hoje em dia, todo mundo fala muito sobre isso. Então, há uma patologização da criança. Tudo é patologia, né? Tudo é psicopatologia infantil. E não é bem assim. A gente tem que ter muita cautela, tá? Dando continuidade a isso, o atraso nesse desenvolvimento da fala e da linguagem é frequente em bebês que ficam passivamente expostos à tela, gente, por muitos períodos, tá? E outro ponto que a gente tem que considerar são os transtornos de sono, são cada vez mais frequentes e associados aos transtornos mentais precoces em crianças e adolescentes, além dos traumas da violência e outras doenças, certo? Aí eu trouxe um pouquinho, né, da parte neuro, porque não dá para não citar neuropsicologia, né, sem falar de desenvolvimento infantil. Então, bom, o que é que a gente precisa entender disso aí? Então, a gente tem, gente, um período de maturação do nosso córtex pré-frontal. Eu vou voltar a imagem aqui, o córtex pré-frontal, vocês estão vendo aí a parte frontal mesmo do cérebro, tá? Essa parte, gente, especificamente, ela é responsável pelas funções cognitivas que eu falei para vocês lá atrás, tá? Quando eu falo de funções cognitivas, atenção, concentração, memória, né? E funções executivas, mais especificamente o controle inibitório, conhecido também como controle dos impulsos, né? A capacidade de julgamento, a resolução de problemas, a inibição, a memória, a tomada de decisão, a iniciativa. Então, essa maturação desse córtex é assíncrona em relação ao sistema límbico, tá? O sistema límbico responsável aí por todo o nosso repertório emocional. Então, esse descompasso entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico, ele é intensificado no início da puberdade, entre os 10 e 12 anos, até os anos seguintes, em torno de 25 e 30 anos. Ou seja, a gente só tem essa maturação, gente, total, do córtex pré-frontal, a partir aí dos 25 aos 30 anos é que a gente tem essa maturação, tá? Não significa dizer que a gente não desenvolveu o nosso sistema límbico, tá? O sistema responsável aí pelas nossas emoções. E é aí que mora o grande perigo. É exatamente aí que mora o grande perigo, porque, né? Os comportamentos típicos dos adolescentes, gente, né? Não só de curiosidade e impulsividade, que isso é muito comum na adolescência, mas quando eles arriscam seus próprios limites, né? E aí eu vou trazer a participação dos jogos de videogames, os desafios virtuais, as selfies, né? Em locais extremos e inseguros ou nas redes sociais. Então, pessoal, qual que é o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é o uso da internet e as gratificações, né? Porque a gente vai ter aí essa onda do like.
Então, vamos entender o like como, né? Esses comportamentos de likes recebidos nesses jogos ou redes perpassam pelo nosso mecanismo de recompensa e da produção do neurotransmissor da dopamina. Dopamina, e para quem não sabe, o neurotransmissor responsável pelas sensações de prazer, tá? E satisfação. Então, esse mecanismo de recompensa, ele vai ser ativado a partir do momento que a gente tem essa exposição de like, essa visibilidade, esses retornos de comentários. Eita, recebi 200 likes na minha foto. Então, vai haver a ativação do nosso sistema de recompensa, gente. Então, muitos desses comportamentos se tornam impulsivos e automáticos, fazendo com que a gente tenha esse alívio desses episódios recentes de tédio, estresse e depressão. Isso acontece não só em crianças, mas em adultos também. Se vocês forem parar para fazer uma auto-observação, vocês vão perceber isso. Mas na criança, gente, a gente vai ter um agravante, porque essa maturação, ela não aconteceu. Então, a gente está fazendo a gente está possibilitando algo para essas crianças que não deve acontecer exatamente por uma questão de maturação cerebral, tá? E aí, pessoal, eu trago o conceito de estresse, né? O que é o estresse? É um conjunto de reações do organismo a agressões de ordem física e psíquica capazes de perturbar o equilíbrio orgânico de uma pessoa. Então, primeiramente, a gente vai ter um estímulo estressor. Logo em seguida, a gente vai ter uma reação orgânica, ou seja, o nosso corpo ele vai emitir alguns sinais. Algumas pessoas vão apresentar queda de cabelo, outras pessoas vão apresentar problemas na pele, outras vão apresentar dores de cabeça crônica. E, consequentemente, a gente vai ter, esses efeitos físicos e psíquicos também, tá? Muito mais psíquicos, que é o que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? E aí eu trago para vocês o tecnoestresse. Então, o tecnoestresse, ele vai ter uma relação direta com a dependência desses jogos, tá? Até porque muitos desses jogos têm um teor violento, tá? Mas que trazem desafios e recompensas, e impede que a criança enfrente o problema que contribuiu com esse estresse tóxico e a liberação do cortisol, criando um ciclo vicioso de ansiedade e depressão. Muita informação, né? Gente, o que é cortisol? Cortisol é o hormônio responsável pelo estresse. Todos nós produzimos cortisol aí horas antes da gente despertar pela manhã. Então, a gente vai ter aí um pico de produção de cortisol pela manhã. E é por isso que algumas pessoas elas vão acordar tão mal-humoradas do que outras, tá? Na criança, isso é muito mais grave, pessoal. Porque lembrem-se que você vai ter uma ativação de um sistema de recompensa a partir do momento que ela está ali, ela tem que ganhar, tem que vencer aqueles desafios do jogo, do próprio videogame. Vai ter a liberação de cortisol também, porque em alguns momentos ela vai se estressar com aquilo, o nível de irritabilidade vai aumentar, e aí a gente vai ter o tecnoestresse. A perda da empatia, tá? A capacidade de se colocar no lugar do outro. É aquela criança que não se importa com os outros, não se importa com nada que está rolando do outro lado, né? Vai aumentar os níveis de irritabilidade, consequentemente a agressividade. A gente vai ter alterações de comportamentos, prejuízos nesse relacionamento familiar e social. E o desenvolvimento de transtornos de aprendizagem ou dificuldades de aprendizagem. Lembrando que a gente tem uma diferença em transtornos de aprendizagem e dificuldades de aprendizagem. No caso das dificuldades de aprendizagem, a gente atribui diretamente a mudanças no contexto familiar, questões muito mais psicológicas de ordem emocional. Então, quando a criança ela apresenta aí, né, um quadro de estresse muito alto ou, né, de tristeza, são questões que vão perpassar aí o ambiente da aprendizagem e a gente vai ter declínio, tá? No rendimento escolar. Nos casos de transtornos, a gente vai ter realmente aí um quadro de dislexia, um quadro de descalculia, tá? Muito mais específico, tá? E meio que inerente a esses fatores psicológicos ou de ordem ambiental, beleza?
E aí eu trago o tempo da exposição, né? O uso de telas por idade. A própria Associação Americana de Pediatria, ele coloca que de 0 a 18 meses, ou seja, de 0 a 1 ano e meio, a gente não deve expor nenhum tipo de tela para as crianças. Isso aí a Associação Americana fala, a Associação Brasileira fala. De 2 a 5 anos de idade, o máximo é de 1 hora por dia. E a partir dos 5 anos de idade, a gente vai ter um controle dos pais, né? Quando eu coloco de 2 a 5 anos, pessoal, quando a Associação Brasileira de Pediatria coloca, o limitar o tempo da tela ao máximo 1 hora, sempre com supervisão dos pais. De 6 a 10 anos, né, o máximo de 1 a 2 horas, com supervisão dos pais. E nos casos de pré-adolescentes e adolescentes de 11 a 18 anos, limitar o tempo de tela de 2 a 3 horas e nunca deixar virar à noite. Mas isso aí é uma coisa, um desafio, né? Porque quando eu tenho perguntado para as mães, para os pais, a queixa sempre é a mesma. Ah, se eu deixar, fica aí a noite toda. E às vezes eu não consigo ter controle sobre isso e o problema está feito, né, pessoal? Porque a gente sabe que numa simples saída ao restaurante ou um parque, a gente vai ter crianças de 1 ano e meio, com um smartphone na mão, assistindo Galinha Pintadinha. Eu acho que essa é a cena mais comum que a gente tem visto nos últimos tempos, e mais ainda nesse momento de pandemia que a gente tem vivendo, essa exposição está sendo muito maior, né? Bom, quais são os problemas, né? Os alertas de saúde da criança ou adolescente? Quais são esses problemas médicos mais comuns que a gente tem visto, né? A dependência digital, os problemas de saúde mental, como irritabilidade, ansiedade e depressão. E eu vou dizer para vocês que isso aumentou drasticamente nesta pandemia. A gente teve aí, quem trabalha com público infantil, psicólogos infantis, teve um crescimento, pelo menos eu tive um crescimento de procura de crianças com esses quadros de ansiedade, de depressão, muito graves, tá? E aí, quando a gente vai avaliar, tudo bem, são crianças que estão em casa nesse momento de pandemia, estão mais expostas à tela, e aí a gente consegue fazer a associação, tá? Não são só questões que vinham há muito tempo já incomodando, mas realmente que foram aí, a gente sabe que a origem dos transtornos, ela acontece dessa forma, né? A gente tem que entender todo esse histórico, mas realmente vai existir algum ponto de culminância, né? A gente vai ter os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos do sono, os transtornos de alimentação, o sedentarismo, a falta da prática de exercícios, o bullying e o próprio cyberbullying. O cyberbullying muito mais especificamente aí em relação ao uso das telas e às redes sociais. Os transtornos da imagem, da autoestima, então são crianças que não se sentem capazes, que acham que não vão conseguir dar conta. Riscos da sexualidade, nudez, sexting, sextorção, abuso sexual, estupro virtual, comportamentos autolesivos, aumento da violência, problemas visuais, isso tem acontecido muito, tá? Síndrome visual do computador, que todo mundo chama. Problemas auditivos e pé, que no caso é a perda auditiva induzida pelo ruído. Transtornos posturais, musculoesqueléticos, uso de nicotina, vaping, bebidas alcoólicas, maconha, anabolizantes e outras drogas. Isso aí já no caso de adolescentes, né? Mas então vocês veem o comprometimento global dessa criança, não só a nível motor, mas cognitivo, psicológico, social, comportamental, tá? E o que é que a gente precisa considerar, gente, antes de fazer qualquer tipo de avaliação, né? É imprescindível a gente avaliar os fatores, né? Os fatores e precipitantes das queixas durante as consultas, né? Futuros psicólogos. A gente precisa entender o contexto cultural dessa criança, desse adolescente, a dinâmica familiar, como é que as coisas funcionam nessa família, se o pai consegue ter, né, impor limites, se o pai consegue ter uma rotina para essa criança,
a codependência no relacionamento pais e filhos e seus valores e regras do convívio familiar. Então, o que eu estou percebendo muito, pessoal, hoje na minha prática é essa dependência muito grande dessas crianças. Né? São crianças que não conseguem dormir sozinhas. Isso é muito constante, isso é muito grave. E muito disso está associado a esses conteúdos que essas crianças estão tendo acesso e a essa exposição desses mini bloggers que a gente tem também, tá? O tempo de uso diário também a gente precisa considerar. Aí a gente vai ter os fatores de risco e os fatores de proteção, né? No contexto familiar, a gente vai ter aí a falta do afeto, o abandono, e aí ocasionado exatamente pela falta do diálogo e o respeito, ou então, isso em demasia, falta de limites, negação dos comportamentos inadequados. Então, gente, a gente vai ter aí, né, situações que a gente precisa levar em consideração, tá? Quando eu trago família disfuncional, né, é aquela família que realmente não tem uma organização estrutural, ninguém tem horário para nada, né? E criança necessita de rotina. Criança, não só criança, nós todos precisamos de uma rotina para que a gente consiga se organizar cognitivamente, comportamentalmente falando. Então, se a gente tem uma família disfuncional, a gente poderia otimizar melhor essas alternativas mais saudáveis, né? Trazer os horários das refeições, fazer as refeições em família, ter o horário para brincar, ter o horário para brincar com os pais, ter o horário de fazer suas tarefas escolares, o horário de fazer suas atividades de vida diária, ajudar nas tarefas domésticas. Então, se a gente tivesse uma organização prévia de rotina, muitos desses problemas eles seriam evitados, tá? E aí eu trago os perigos do shattering, né? Tá aí a foto, vocês já devem imaginar. O shattering, pessoal, é uma combinação, tem dois T's aqui, formas de digitação. É uma combinação no inglês aí que traz a palavra share e o parenting, né, de parentalidade. Então, é um compartilhamento de parentalidade, né? E em 2017, foi feita uma pesquisa aí com 2.000 pais de crianças pequenas britânicas e foi apontado o quê? Que por ano 195 fotos são publicadas aí de forma online sobre os filhos dessas pessoas, né? Antes de completar 5 anos, essas crianças têm em média 1.000 fotos delas próprias postadas na internet. Então, esse é o fenômeno do shattering. E essa exposição, ela traz problemas seríssimos, tá? Por quê? As mídias, elas preenchem esses vácuos temporais e existenciais, desde não ter o que fazer, ou seja, tô fazendo isso aqui para me distrair, né? Enfim, a falta de apego, ao abandono afetivo, ou mesmo pais ocupados, estressados ou cansados demais para dar atenção aos seus filhos, ou porque eles nem mesmo desgrudam dos seus próprios celulares. Então, a gente vai ter esse comportamento se a gente fizer uma breve análise nos ambientes que a gente percorre, né? Então, eu gostaria de gerar uma reflexão aqui. Da próxima vez que você for postar algo, se pergunte com que intuito eu estou fazendo isso. Né? Porque eu não sei vocês, mas eu vejo muita coisa na internet de crianças, principalmente essa exposição dessas crianças, e não é uma coisa construtiva. São, às vezes, situações bizarras que essa criança está vivenciando, e isso não é legal, pessoal, porque isso a gente tem impactos, né, graves. Aí eu trago o próprio conceito da dieta midiática, né? Então, o que seria essa dieta? Tá aí a menininha blogger, né, com a câmera na frente, e o mundo agora é esse, né? A gente tem visto essas crianças e a gente tem visto uma autocobrança muito grande, de tudo sair muito perfeito. Daí o problema dessa exposição, né? Então, o que é essa dieta? Ela se refere à quantidade e à qualidade do tipo de mídia que é consumida, né? O tipo de mídia que essa criança está consumindo. Que tipo de plataforma ela tem acesso, que tipo de conteúdo, né? Seja em revista, livro, televisão, computador, notebook.
smartphones. E a gente precisa considerar também a semelhança dessa alimentação e da dieta, né? A gente vai fazer esse trocadilho, sim, é uma dieta midiática. Exatamente porque a gente precisa tentar trazer o que é realmente benéfico para essa criança e filtrar esse tipo de conteúdo, como ele coloca aí na citação, né? As dietas midiáticas precisam ser progressivas, dependendo da idade e da maturidade da criança, e daí o conteúdo ser nutritivo e pró-social, saudáveis ou prejudiciais e desequilibrados, ou ainda saudáveis em qualidade, mas danosos em quantidade. Então, hoje a gente tem o YouTube Kids, que consegue filtrar muita coisa, mas muita gente ainda não conhece, infelizmente, e acaba que não é filtrada essas informações, e aí chega de tudo para essas crianças. Crianças de 2 anos, crianças de 3 anos, né? Hoje mesmo, eu conversando com uma mãe, ela me trouxe esse dado, né? Tiala, existe esses personagens esquisitos na internet que a gente nem sonha que isso acontece. Quando vê a criança já vem contando uma história de que não conseguiu dormir por causa daquilo. E olhe como isso mexe com a qualidade do sono dessa criança, olhe como isso mexe nesse comportamento, né? Tudo fruto de uma consumação inadequada, tá? E aí a gente vai ter a dependência digital, né? Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela, na sua versão do Código Internacional de Doenças, o CID-11, a última atualização, ela traz o vício em jogos de videogames, que é o que a gente chama de dependência digital, ou também chamado de game disorder, né? A gente vai ter aí, como ele coloca, que são jogos perigosos causadores de fatalidades, como asfixia, pneumonias, intoxicações e outros acidentes. Eu já recebi, pessoal, um caso de uma criança que, infelizmente, ela perdeu a capacidade de autoobservação e controle de esfíncteres em função do uso exacerbado da tela. Aquela criança que não percebeu, uma criança grande já, e quando eu falo uma criança grande, uma criança de 8 anos, 9 anos, uma criança que perdeu essa sensibilidade do controle do esfíncter simplesmente porque ela estava assistindo televisão. E aí sentiu a necessidade de fazer xixi, não foi fazer xixi, e infelizmente fez xixi nas calças e fez cocô também nas calças. Então a gente vai ter essas situações, pessoal. Quando existe uma situação desse nível, da perda dessa sensibilidade, aí realmente o problema está muito sério, né? E existe a própria dependência digital. Aí, mais especificamente, a gente traz essa questão dos videogames, tá? Então, para que se tenha, né, para que se preencha esse critério de game disorder, a gente vai ter aí um padrão de comportamento persistente, episódico ou recorrente, como a própria falta de controle sobre o jogo, né, sobre o início, a duração, a frequência, o término. E o pior é que esses videogames, eles têm essa característica de nunca acabar, né? Assim, de realmente nunca acabar e a criança continuar jogando aquilo para que ela vá batendo essas metas, eu estou falando desse termo, mas conseguindo, né, passar das fases, e parece que isso nunca tem fim, né? O aumento da prioridade dada aos jogos sobre as outras atividades diárias com a família, ou seja, a criança realmente está tendo uma reunião de família, 20 primos, todo mundo ali, ela lá dentro do quarto, simplesmente jogando videogame ou no celular, né? Continuação ou aumento do uso dos jogos, apesar das consequências negativas. Então, olha, uma coisa que você gostava tanto, que era matemática, começou a ficar, né, a ter queda do rendimento escolar. Nossa, perdeu o prestígio na escola. Essas perdas, realmente a pessoa ela não vai sentir. Quando eu falo pessoa, eu tô falando de criança, tô falando de adolescente, tô falando de adulto, viu? Tem muitos adultos em dependência digital também. Em um período de 12 meses, ou seja, a gente, para que se feche aí esse critério, esse diagnóstico,
tá? A gente precisa ter um período de 12 meses, apesar dessa duração poder ser encurtada, se todos os critérios acima estiverem presentes e os sintomas forem severos e compatíveis para o diagnóstico, tá? E aí vocês podem me perguntar, Tiala, é o psicólogo que dá esse diagnóstico? O psicólogo, ele vai avaliar juntamente com o profissional neuropediatra. Daí a importância da nossa avaliação psicológica. Ela precisa conceber tudo aquilo que eu falei para vocês anteriormente, a história, o contexto, né? Esses critérios do profissional de psicologia, ele precisa utilizar dessas escalas, né? Do próprio manual de transtornos diagnósticos, o próprio DSM, o próprio CID, Código Internacional de Doenças. Então, a gente precisa se embasar, porque a gente não acha nada. Nós precisamos trabalhar baseado em evidências científicas, tá? Então, essa dependência ou uso problemático das mídias pode causar problemas médicos e comportamentais que surgem pelos jogos de videogames. Dessa forma, essa dependência é estimulada pela produção tecnológica, estrutura atraente dos jogos, com narrativas complexas e imaginárias que estimulam a curiosidade e o mistério, permitindo ao jogador criar, controlar e definir o que vai fazer com ele. Isso causa o fenômeno de imersão, a fissura, e concentração na realidade do jogo por estímulo à produção de dopamina e cortisol. Então, percebam que a gente vai conseguir ter a produção da dopamina, do neurotransmissor do prazer, mas em detrimento a gente também vai ter uma produção extremamente alta de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Ao vencer o inimigo ou desafio, se consegue ganhar gratificações e recompensas para manter a continuidade no jogo. São usadas metodologias de persuasão e excitação psicológica, ou seja, vai ali batendo as metas, né? E quanto mais você consegue bater as metas, mais você vai tendo a necessidade de jogar aquilo. Ao mesmo tempo, jogar com outros jogadores, ou seja, os multiplayers, permite ser valorizado pela equipe ou time de amigos. Aí vem, né, o reforço positivo. Nossa, eu tô no trending, tô no top, né? Eu consegui a maior pontuação, mesmo diminuindo a empatia pelos adversários, porque nesse ponto ninguém vai pensar no outro, vai pensar em si, tá? Daí a lógica da dependência digital. Bom, essas são as minhas referências, a que eu utilizei, como eu falei para vocês, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu me basei em 3 artigos excelentes, que, na verdade, todos os profissionais de saúde que trabalham aí com crianças e adolescentes precisam fazer leitura, né, sobre o behaviorismo de Skinner e neuropsicologia com pré-escolares, avaliação e intervenção. Ok, pessoal? E muito obrigada pela atenção e o tempo de vocês. Na verdade, é um desafio, né, gente? Porque, vejam só, a gente trouxe a escola para dentro da nossa casa. E os pais, eles são ali, eles estão vendo como é que está sendo esse processo, né? Eu sou professora também, eu sou professora da educação infantil, então eu tenho que me reinventar também, tá? Eu atuo na psicologia, mas eu também atuo na educação. Então, eu também estou tendo que me reinventar, eu também estou tendo que criar essas estratégias, mas, infelizmente, essa exposição, ela não está sendo levada em consideração, porque tem muitas crianças aí, né? Aí eu não estou falando nem da educação infantil, porque o tempo é muito curto, mas anos iniciais, ensino fundamental, a gente vai ter crianças que têm aula aí de 7h30 da manhã a meio-dia, direto em frente a uma tela. E essa exposição, ela necessita ser levada em consideração, porque é exposição. E realmente tem sido um desafio para os pais gerirem esse tempo, né? Então, eu sugiro sempre para pais, né, que tente ter uma organização de rotina dessa criança. A gente precisa respeitar esses tempos de exposição, né? Até 1 hora, até 2 horas, né?
Com tudo isso que está sendo muito difícil. Mas vocês pais, quem está me ouvindo agora, necessita realmente fazer uma organização, manter essa criança, né, organizada no seu dia, ter os tempos dela ter acesso, tentar dividir esse acesso à tela, né? 15 minutinhos agora, à tarde mais 15 minutinhos e dividir isso, gente. E, lógico, trazer atividades muito mais recompensadoras também, atividades manuais, atividades que trabalhem a criatividade, atividades que trabalhem coordenação motora fina, coordenação motora grossa, que trabalhem realmente essas funções que a gente precisa, né, estimular numa criança que está em desenvolvimento, tá? Crianças autistas, né? A gente vai ter crianças, né? Primeiro ponto. Todas as crianças elas vão se sentir atraídas, né, por telas. Isso é uma questão visual de estímulo. Elas vão, né, se fascinar. Nós também, quando a gente vê uma coisa colorida, né, que estimule aí o nosso aparato visual, a gente fica vislumbrado. E aquilo ali consegue realmente prender o nosso foco atencional. Então, em crianças autistas, a gente vai ter uma determinada fixação, é um dos componentes em crianças autistas. Então, elas vão fixar muito mais tempo, elas vão ter essas fixações específicas, está lá no próprio critério diagnóstico do autismo, tá? E aí vai ser um pouco mais difícil realmente, mas, ó, eu estou falando de crianças, independente de autismo. Porque eu recebo crianças, eu tenho crianças autistas no meu consultório que têm problema com o uso dessas telas, elas são extremamente fixadas, mas eu tenho crianças neurotípicas, tá? Que não apresentam nenhum atraso, mas apresentam quadros de ansiedade ou quadros depressivos e que também têm fixação por tela. Então, eu estou falando de crianças, né? Mas no caso de autistas, a gente vai ter uma predisposiçãozinha maior pelo componente da fixação, né? As estratégias realmente são com a criação de murais, né, de rotinas visuais. É possível a gente manter uma rotina visual independente de idade. Uma criança de 2 anos, de 3 anos, a gente consegue ter uma rotina bacana para ela se a gente fizer um mural. Ó, tô eu aqui com o meu. Só que o meu é com post-its, né? É uma estratégia diferenciada. Mas para crianças pré-escolares a gente vai usar imagens, tá? Então, pega lá a imagem da organização do quarto, da organização dos brinquedos, da hora da refeição, da hora de ir para terapia, da hora de ir para a escola. Eu tô falando num contexto que a gente não tá agora, mas trazendo para um contexto de agora, realmente as tarefas que ela precisa fazer no dia a dia dela, a hora da tarefa escolar, a hora de brincar, a hora de assistir TV. Então tem que ter hora para tudo. Quando eu coloco tem que ter hora, tem que ter um tempo estipulado. E aí conversar com essa criança, olha, agora a gente vai fazer a tarefinha da escola, e depois da tarefinha, a gente vai ter aí os 10 minutinhos da televisão, a gente vai ter o tempinho, né? Os 10 minutinhos no celular, você vai poder assistir um vídeo que você queira, e aí tentar ter esse controle do YouTube Kids, que é uma estratégia muito favorável. Né? E tentar dar uma funcionalidade para essa criança. Ela tem que ter, né, as atividades que ela tem que cumprir durante o dia. Nós temos, então a criança também tem. Olha, você já organizou o seu quarto? Quando você organizar o seu quarto, você pode ir brincar no parque. Ou quando você organizar o seu quarto, você pode ter os seus 10 minutinhos no tablet. Enfim, a gente tem que também utilizar essas estratégias de forma estratégica e recompensadora, porque a criança ela vai funcionar com esse mecanismo de recompensa. Lembrem do mecanismo de recompensa.
Como avaliar a depressão infantil? Veja só, na verdade é um diagnóstico muito delicado. Por quê? Porque quando a gente pensa em depressão, né, a gente também traz a nomenclatura de desamparo aprendido na análise do comportamento. A gente tem que levar em consideração que as manifestações em uma criança são totalmente diferentes das manifestações em um adulto. No adulto, a gente vai ter aí a constância de um estado de humor muito triste, ou seja, essa pessoa vai estar o tempo inteiro daquele jeito, né? Em alguns casos, a gente vai ter o próprio comportamento agressivo, mas nem todos. A gente vai ter uma hipotonia, algumas pessoas vão ficar muito sonolentas, né? Enfim, na criança, não. Na criança, a gente vai ter níveis de irritabilidade alterados, dificuldades de entender processos emocionais. A gente vai ter crianças com humor depressivo, humor muito triste, tá? Mas um dado muito interessante realmente é a própria irritabilidade, o estresse muito grande. Daí a importância da utilização também de escalas, né? A escala Beck, né? E de uma avaliação precisa, aí uma avaliação psicológica completa, contemplando, né, tudo, toda a singularidade da criança, o ambiente que ela vive, né, a própria hereditariedade, então se existem pessoas na família que sofrem com algum tipo de transtorno, principalmente transtorno depressivo, então é mais ou menos por aí. Então, um desafio, né? Os comportamentos de birra, eles vão aparecer, porque a gente está falando de mudanças na conduta. Então, parem e imaginem vocês. Qualquer mudança de comportamento, qualquer mudança de conduta vai gerar, né, aumento no nível de cortisol, a gente vai se estressar, a gente não vai gostar, né? Mas a gente tem a percepção do nosso sistema de recompensa. A gente tem essa noção, nós adultos. Nós temos controle sobre isso. Por exemplo, eu sei que hoje, se eu diminuir o consumo de refrigerante, eu vou conseguir manter o peso que eu desejo, eu vou me manter saudável, eu vou evitar uma possível comorbidade, no caso da diabetes. Então, a gente vai ter esse planejamento, a gente vai ter esse sistema de recompensa lá na frente. Uma criança não tem isso. Uma criança, ela necessita ter essa recompensa de forma imediata quando ela tem um comportamento. Então, realmente é muito difícil a gente controlar essas birras. Mas eu acredito que quando a gente tem uma organização do que essa criança necessita fazer, a gente consegue diminuir um pouco mais isso. E, claro, utilizando o celular de forma prudente e adequada. Utilizando o celular como uma recompensa, como um reforço para aquela tarefa ou aquela, né, determinada obrigação que a criança tem que dar conta. Então, eu diria que o diálogo, né, você realmente conseguindo conversar com a sua criança, dizendo, ó, não é se você fizer, você vai ter. O grande erro das pessoas e a aplicação da análise do comportamento aplicada está aí. As pessoas ameaçam as crianças e falam: se você fizer isso, você vai ter isso. Gente, não baguncem. A gente precisa entender que quando ela fizer aquele determinado comportamento, ela vai ter acesso. Então, ó, quando você organizar o seu quarto e tomar banho, aí você vai poder, né, ter os seus 10 minutinhos de celular. E antes do tempo acabar, avisar para a criança, olha, fulano, o tempo vai acabar. Quando você acabar, a gente vai ter que fazer outra coisa. E aí tem que ter outra atividade engatilhada, porque a criança não tem como ficar ao Deus dará, né? Ela tem que ter sempre, ela tem que ter o que fazer. Ela necessita ter essa organização. Nós adultos somos assim. Crianças também são. Como que essas... Gente, acho que ela falou tudo, se está sendo empurrado, né?
Enfim, eu sou, como eu falei para vocês, eu trabalho na educação infantil, para mim está sendo um desafio, mas eu sei desses prejuízos, né? Então, por exemplo, quando a gente solicita, né? Olha, faz atividade e posta, nossa, isso aí, querendo ou não, é uma exposição desnecessária, infelizmente. E, infelizmente, a gente também precisa, né, cumprir com as nossas obrigações, é uma forma realmente de tentar motivar, e aí eu entendo, né, esses fatores também, né? Quando uma criança vê a outra, ela se sente incentivada em fazer isso. O momento que a gente está vivendo realmente é muito delicado, a gente precisa compreender os dois lados, mas a gente tem que compreender que também tem existido prejuízo, a gente tem tido prejuízos, né? Mas aí a importância de a gente tentar minimizar esses efeitos, porque essa exposição ela está acontecendo, ela não vai deixar de acontecer. Mas como minimizar isso? Realmente estabelecendo esses horários de uso, fazendo com que essa criança se movimente mais, faça mais coisas diferentes em casa, né? Coloque a mão na massa, prepare uma receita diferente, ou pense em uma estratégia pedagógica diferente. Crianças gostam de coisas novas, coisas simples. Então, é hora também dos pais utilizarem aí as suas sinapses e criarem novas possibilidades.